Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 1 em diante. Marcos 11, versículo 1 em diante diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir, levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Irmãos, eu não quero me demorar, mas eu quero chamar a sua atenção, olhando para esse texto tão conhecido da palavra de Deus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que considera-se que aconteceu uma semana antes da Páscoa. Hoje, teoricamente, seria este dia, um domingo antes da Páscoa, o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e que marca o início da última semana de Jesus, antes da sua morte e ressurreição. Eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Jesus fez, dando a sua vida por nós. A obra de Jesus para nos salvar. Esta é uma semana que não pode ser desprezada. Eu ressalto que, apesar de nós não sermos religiosos, a ponto de dizer assim: essa semana não pode comer carne. Eu fui criado na minha infância, a sexta-feira santa era um dia tão sagrado que não podia comer carne, tinha que comer peixe. A gente sabe que isso não está na Bíblia. Não é o fato de não comer carne na sexta-feira santa que vai nos tornar mais santos ou mais agradáveis a Deus do que se comermos. Não é isso, isso é um ato religioso. Agora, se você por uma preferência já comprou um bacalhau e vai caprichar no bacalhau sexta-feira, amém, glória a Deus. Eu e a pastora estamos aceitando até convite para depois do culto, do milagre do Calvário, porque é gostoso demais um bacalhau. Não estou falando para não fazer isso, mas não é uma semana, irmãos, que por causa do peixe ou da carne nós agimos com meras tradições religiosas. Não é uma semana que pode cair na banalidade, no mundanismo de pensarmos assim: Páscoa, eu vou dar um ovo da Páscoa para alguém. Páscoa é coelhinho, é chocolate. Não, absolutamente não. Também não sou contra se você vai comprar um ovo da Páscoa caprichado para dar para alguém. Não tem problema, pode dar o ovo da Páscoa.
pode comer o chocolate da Páscoa sem problema. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nós não podemos negligenciar e esquecer dessa semana tão significativa, porque o maior milagre que já aconteceu na história da humanidade não foi o Mar Vermelho se abrir, não foi Lázaro, que estava morto há 4 dias, ter sido ressuscitado por Jesus. Não, o maior milagre que já aconteceu na história da humanidade foi a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição ao 3º dia. Não há milagre maior do que esse. E nós não podemos negligenciar. A Páscoa foi celebrada pelos hebreus quando eles ainda eram escravos no Egito. E naquela última noite, antes da libertação deles, Deus mandou que eles celebrassem a Páscoa, dando as regras, as instruções: sacrificar o cordeiro, assar a carne, comer ervas amargas. Eles celebraram a Páscoa. No outro dia saíram da escravidão, foram libertos da escravidão, foram embora do Egito. Mas Deus mandou que após isso, todos os anos, no primeiro mês, no dia 14º do primeiro mês, eles celebrassem a Páscoa com as suas famílias, para contar para seus filhos, para os netos, para cada geração. Eles deveriam se reunir, celebrar a Páscoa e contar sobre a libertação que Deus deu aos israelitas. Então aquela celebração, aquela data, se tornava algo que compartilhava com as próximas gerações aquilo que Deus fez, um memorial. E hoje para nós a Páscoa não é chocolate ou coelhinho. A Páscoa também para nós não é a libertação de Israel da escravidão do Egito. A Páscoa para mim e para você é o sacrifício de Jesus, o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, que deu a vida na cruz, que ressuscitou e que nos libertou da escravidão do pecado, que nos libertou de toda maldição, de todo vício e de toda obra do diabo. Para mim e para você, Páscoa é Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. E essa data tem que ser um memorial para nós. Nós não podemos negligenciar, esquecer, ignorar essa data. Nós temos que aproveitar a oportunidade de compartilhar com os nossos filhos, com os nossos amigos, de compartilhar com as pessoas o amor de Jesus Cristo. Nós somos os guardiões desta data mais importante da história da humanidade. Jesus morreu na cruz. Se Ele não tivesse morrido, nós estaríamos condenados, nós estaríamos sentenciados a uma morte eterna no inferno. Irmãos, Jesus nos perdoou. Jesus foi colocado na cruz. A morte de Jesus na cruz não foi determinada pelos romanos. Alguém pode pensar, foi a ordem do governador Pilatos que colocou Jesus na cruz. Não foi por ordem e por determinação dos romanos, apesar de que Pilatos tinha a autoridade para mandar açoitar e crucificar Jesus. Jesus não foi crucificado por determinação dos sacerdotes e dos religiosos de Israel. Não foram os judeus quem determinaram a morte de Jesus na cruz. Não. Também não foi o inferno, os demônios,
E as portas do inferno que Jesus desafiou lá em Cesareia de Filipe, onde era considerado os portais do inferno, e Jesus foi até lá, e lá diante daquele lugar que era considerado um lugar e um território do inferno, Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Alguns estudiosos dizem que Jesus foi até lá e desafiou o inferno, e o inferno instigou a multidão a pedir a crucificação de Jesus e que soltassem um assassino chamado Barrabás. Porque pense comigo, uma multidão em sã consciência não ia pedir para soltar um assassino e crucificar aquele que só fez o bem, aquele que salvou, aquele que perdoou pessoas, aquele que curou enfermos, aquele que alimentou multidões. Tinha que haver uma influência maligna para instigar aquela multidão a dizer: crucifica-o. Mas eu quero afirmar que a morte de Jesus na cruz não foi determinada pelos demônios ou pelo inferno, não. A morte de Jesus na cruz era um mistério de Deus, oculto em todos os séculos e gerações, como diz o apóstolo Paulo nas suas epístolas. Era um mistério perfeito, era o plano de Deus para salvar um pobre pecador como eu e você. Era necessário que o santo, o justo, o Filho de Deus entregasse a sua vida como um homem. Ele se fez homem, ele nasceu na manjedoura, ele deixou a sua glória, deixou a sua divindade, se fez totalmente humano, não pecou, foi santo até o fim. Então o santo, o inocente, foi crucificado no lugar do pecador, do perdido e condenado, que era eu e era você. Ele foi crucificado por determinação de Deus Pai, por causa dos meus e dos teus pecados. Não foram os judeus, não foram os romanos, não foram os demônios, não foi o inferno que crucificou Jesus. Foi por amor de mim e por amor de você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém aqui crê que Jesus morreu por tua causa? Que Jesus foi crucificado por amor de você, para perdoar os teus pecados? Irmãos, os nossos pecados eram impagáveis. Não adianta pensar assim: ah, pastor, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não era tão ruim assim. A malignidade do pecado é tão grave, não importa o tamanho ou quanto tempo, ou o que você fez ou não, o pecado é tão maligno que causa a morte eterna do pecador que não tem a misericórdia na sua vida. A Bíblia diz que os nossos pecados eram impagáveis, o resgate da nossa alma era caríssimo, era impossível que você pagasse de alguma forma, a não ser com a condenação e morte, o preço dos seus pecados. Era impossível, mas Jesus deu a vida para pagar o preço dos seus pecados, que era impagável. Irmãos, um dia, Jesus foi convidado para ir à casa de um fariseu, religioso, e Jesus era autêntico com os religiosos. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele não veio para acusar, o acusador se chama Satanás. Mas Jesus nos mostra a verdade, ele nos confronta e ele nos fala a verdade que liberta. Como é importante que cada um de nós tenha alguém que nos fale sempre a verdade, que nos ajuda e que nos liberta.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava na casa do fariseu, ele aceitou o convite do fariseu, porque ele amava aquele fariseu. Jesus ama as pessoas. Alguns ele teve que salvar da prostituição, outros ele teve que salvar da corrupção, outros ele salvou de uma vida perdida e destruída, e outros ele tinha que salvar daquela religiosidade cega que eles viviam. Mas Jesus estava na casa do fariseu, e entrou uma mulher de má reputação, uma mulher que não tinha uma boa fama, muito pelo contrário, tinha uma má fama, e ela entrou e se prostrou aos pés de Jesus, e começou a beijar os pés de Jesus, e chorava, e derramava lágrimas aos pés de Jesus, e enxugava com seus longos cabelos os pés molhados por suas lágrimas. Ela enxugava e beijava e derramava perfume sobre os pés de Jesus. O fariseu religioso começou a pensar. Ele pensou, ele não falou nada, porque se tem um povo que sabe julgar, é o tal do povo religioso. Religiosidade leva a julgar as pessoas. Cristianismo verdadeiro leva a amar, perdoar, orar, acreditar, porque Deus tem uma obra e Ele começa a obra, Ele faz a obra completa. Mas o religioso começou a pensar, se esse homem fosse de Deus, se ele fosse profeta mesmo, ele não ia aceitar essa mulherzinha chorando, beijando o pé dele. Que é isso? Olha o tipo dessa mulher. Se ele fosse profeta, ele não ia aceitar isso. Que absurdo. Ele começou a pensar isso. Mas Jesus conhece os nossos pensamentos. Jesus conhece cada intenção do nosso coração, Ele conhece o nosso pensamento, e Ele quer tratar em todas as áreas da nossa vida. O fariseu não falou, mas ele pensou. Mas o que nós pensamos e julgamos e intencionamos, Deus conhece, e essas coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem nós devemos prestar contas. E aí Jesus, imagino Jesus chegou do lado dele, pôs a mão no ombro dele e disse assim: meu amigo, olha, quem você acha que vai amar mais? Um credor, ele tinha 2 devedores, um devia 50 denários, outro devia 500, os 2 não podiam pagar, ele perdoou os 2, quem você acha que vai amar e ser mais grato a ele? O fariseu inteligente respondeu rápido: o que mais foi perdoado, obviamente vai amar mais. Jesus falou: é verdade, você acertou. E aí Jesus começou a falar para ele: olha, veja bem, eu cheguei na sua casa, você não me saudou com um beijo no rosto. E o beijo no rosto era costume dos orientais, e é costume até hoje. Cheguei na tua casa, você nem me cumprimentou. Eu cheguei na tua casa com os pés empoeirados e sujos da poeira do caminho, você nem perguntou se eu queria uma bacia com água para lavar os pés. Eu cheguei na tua casa, você nem me ungiu com óleo. Mas essa mulher não para de beijar os meus pés, não para de chorar sobre os meus pés e enxugá-los com o seu cabelo, e não para de derramar perfume caríssimo sobre os meus pés. Os seus muitos pecados foram perdoados, porque ela muito amou, disse Jesus. E assim acontece hoje. Tem gente que pensa que foi pouco perdoado, ele ama pouco. Tem gente que acha que Deus tem obrigação de fazer o que Ele deseja e não se entrega.
tem gente que hoje já caiu numa rotina de religiosidade, que o culto para ele é aquela mera rotina, e se o pastor atrasar 5 minutos, ele já fica impaciente. Ei, escute uma coisa, Jesus está aqui, e nós estamos aqui porque Ele nos perdoou. Eu estou aqui, você está aqui, porque Ele nos amou primeiro, e Ele nos perdoou tanto, Ele nos perdoou tanto, era impagável a nossa culpa, mas Ele morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu vida e vida eterna, e é por isso que eu e você amamos o Senhor, e jamais deixaremos a presença do Senhor Jesus. Tem alguém aqui que foi muito perdoado? Tem alguém aqui que ama muito o Senhor, porque você reconhece que você era um perdido, você não tinha escapatória, teus pecados eram impagáveis, mas Cristo deu a vida por você, tirou você de um lamaçal e te colocou na presença do Pai. Hoje você é uma nova criatura. Fica de pé, eu quero terminar. Eu quero terminar olhando para esse texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e pontuar rapidamente 2 coisas. Jesus chegou no Monte das Oliveiras e Ele falou para 2 discípulos: vão até aquela aldeia, vocês vão encontrar um jumentinho, desamarrem o jumentinho e tragam. Se alguém perguntar alguma coisa, digam: o Senhor precisa dele. Sabe o que aconteceu comigo e com você? Nós éramos como um jumentinho, sem valor, sem expectativa. Pensa comigo, igreja, o que é que aquelas pessoas, o dono daquele jumentinho, Luciano, o que ele ia pensar, para que servia aquele jumentinho, numa aldeia, sem importância, que valor que tinha aquele jumentinho, no reino eterno do nosso Deus? Aparentemente não tinha valor nenhum, mas Jesus precisava dele. E Jesus deu ordem para soltar o jumentinho. Escute uma coisa, um dia você era preso, um dia você estava aprisionado nos seus pecados, nos vícios, nas garras do diabo, mas Jesus deu ordem e mandou soltar. Eu vou repetir, um dia você estava preso, eu estava preso, no pecado, na maldição, nas garras do diabo, mas o Senhor Jesus Cristo deu ordens e mandou soltar. Eu estou vendo mãos levantadas ali de quem sabe que era preso, mas Jesus deu ordem e mandou soltar. Hoje você é livre, hoje você é liberto, porque Jesus Cristo te libertou. E sabe por que Ele te libertou? Porque Ele precisa de você. O reino de Deus é feito através de uma parceria de Deus com aqueles que creem no seu poderoso nome. O apóstolo Paulo diz em Coríntios: nós somos cooperadores com Deus, cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Fala para quem está aí do teu lado: você não é um jumentinho desnecessário. Fala: Jesus te libertou e Ele precisa de você. Aleluia. Tem alguém aqui que é liberto? Tem alguém aqui que Jesus deu ordem para soltar? Jesus mandou soltar, você é livre. Não tem amarras, não tem demônio, não tem maldição, não tem vício, não tem obra do diabo que vai te segurar, porque Ele deu ordens e Ele mandou soltar. Ele mandou soltar, Ele mandou soltar. Você é livre em Jesus. Agora, irmãos, eu termino. Já estou passando do horário. Daqui a pouco vai ter gente impaciente dizendo: pastor, está atrasando o culto. Mas Jesus está aqui, irmãos. Jesus foi entrando em Jerusalém para cumprir a palavra e a profecia dada por Deus através do profeta Zacarias.
ou mais, 4 séculos e meio antes de acontecer isso. Olha o que diz o profeta Zacarias no capítulo 9, versículo 9. Olha o que Jesus estava fazendo mais de 400 anos depois. Zacarias 9, 9. Alegrem-se muito, ó filha de Sião. Filha de Sião se refere à igreja. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Ei, escute uma coisa, Deus não quer esse espírito de tristeza sobre a tua vida, não. Jesus te dá alegria. Ele disse: peçam, até agora nada pedistes em meu nome, peçam e recebam, para que a vossa alegria seja completa. O reino de Deus, ele nos enche de alegria. Paulo escreveu em Romanos que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, que mais? Paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo vai te encher de alegria. Alegria, alegre-se, alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Por quê? Eis que o seu rei vem até você. Não foi você que foi até ele, ele veio até você. Não fui eu que encontrei Jesus, foi Ele que veio buscar e salvar o que estava perdido. Foi Ele que veio até nós, foi Ele que deixou a sua glória, foi Ele que nasceu na manjedoura, foi Ele que veio buscar a ovelha perdida, que era eu e você. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde. Os reis entravam nas cidades que conquistavam em carruagens ou em cavalos bonitos, imponentes, com uma comitiva, um manto de púrpura e uma coroa na cabeça, imponentes. Entravam nas cidades e estabeleciam o seu domínio naquela cidade. Jesus entrou humilde em Jerusalém, assentado num jumentinho, humilde, mas com essa humildade ele entrou e estabeleceu um reino que jamais passará. Davi reinou 33 anos em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém tão humilde, assentado num jumentinho. Colocavam as capas e ramos de árvores no caminho. Ele entrou, mas ele trouxe o reino dos céus para dentro de mim e para dentro de você. Hoje, o reino dos céus está em você. É chegado o reino de Deus. Por isso a multidão cantava e declarava: Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana é uma palavra hebraica que significa salve-nos, por favor. E se tornou uma aclamação de louvor. Hosana, eles estavam reconhecendo que o rei, o Salvador, estava entrando humildemente em Jerusalém. Ele entrou na tua vida. Talvez sem nenhum espetáculo, mas ele, quando entra, ele traz o reino dos céus, um reino inabalável, um reino que não passará. Ele traz o reino para dentro de nós. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Fecha teus olhos, levanta suas mãos. Se você ama Jesus, comece a declarar. Se você foi muito perdoado, então você ama muito e você se entrega, você adora. Se você foi pouco perdoado, pode ficar indiferente. Mas se você foi muito perdoado, vai celebrando,
Ele é o Senhor, Ele é a vida, Ele